Hoje nós vamos falar sobre a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com Deus. Se eu pudesse intitular a mensagem de hoje, eu diria: acenda a sua lamparina. Amém? Vamos ler o texto primeiro? Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 1 em diante diz: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com quem, igreja? 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. Versículo 6. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo de vocês. Versículo 10. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não conheço vocês. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Bom, para quem não sabe, parábola significa exemplo. O que parábola significa? Jesus, ele ensinava muito por meio de parábolas, justamente para que facilitasse a compreensão das pessoas, porque ele queria ensinar, mas ele queria que as pessoas compreendessem bem o que ele estava ensinando, e nada melhor do que aprendermos por meio de exemplos, e Jesus sabia fazer muito bem isso. Então, ele ensinava por meio de parábolas, e aqui ele usa essa parábola, esse exemplo dessas 10 mulheres, todas virgens. Quando você ouve a palavra virgem, você assemelha à pureza, né? Então, eram 10 mulheres, todas que de alguma forma buscavam estar com Deus, digamos assim, né? Usando o meio aqui da parábola que Jesus, ele nos trouxe. E eu quero trazer a nossa reflexão no dia de hoje acerca da nossa vida e da nossa comunhão com Deus. Todos nós, em algum momento, já lemos esse livro, já ouvimos pregações a esse respeito, mas é sempre bom nós voltarmos e nós refletirmos em cima daquilo que o Senhor nos ensina. Antes de prosseguirmos, eu quero te explicar alguma coisa. A primeira delas, a palavra virgem aqui, quando Jesus ele está falando das virgens, nós trazemos para o nosso dia. Então, virgens aqui somos nós crentes, cristãos, filhos e filhas de Deus. Amém? Prudente significa ter reserva, estar preparado. Todos nós sabemos o que é ser prudente. Todos nós sabemos o que é pensar lá na frente antes de qualquer coisa. Então, o prudente aqui, ele significa basicamente isso: ter reserva e estar preparado. Terceiro ponto, o que é o insensato? O insensato é ter só o necessário ou nada. Então, aquele que é insensato, isso em qualquer âmbito da nossa vida. O insensato, para não dizer outra palavra, ele só tem o necessário ou ele não tem absolutamente nada. Quarto ponto, preste atenção, porque tudo isso aqui vai ser importante para você compreender o contexto do texto. Óleo, sempre quando a gente fala de óleo na Bíblia, está falando a respeito, trazendo alusão a respeito do Espírito Santo, a unção que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. E candeia significa estrutura para se preparar. Candeia significa o quê? Estrutura. Qual que é a nossa estrutura nos tempos de hoje? A igreja e a Bíblia, a palavra de Deus. Então perceba, eu quero começar dizendo que tudo aquilo que o cristão precisa para permanecer, tudo aquilo que o cristão precisa para se manter fortalecido, para se manter avivado, ele tem. Ele tem todos os ensinamentos necessários que ele precisa na palavra de Deus, absolutamente
tudo o que você precisar de direcionamento na sua vida, você vai encontrar na palavra de Deus. Você quer aprender sobre finanças? Tem na Bíblia. Você quer aprender sobre relacionamento? Tem na Bíblia. Você quer aprender a lidar com seus filhos? Tem na Bíblia. Você quer aprender como lidar com as pessoas nos seus relacionamentos interpessoais? Tem aonde, gente? Na Bíblia. Tudo que você precisa, você vai encontrar na palavra de Deus, de forma sábia, direta, e o melhor de tudo, com muitos exemplos. A gente tem muitos exemplos no Antigo Testamento, de homens e mulheres que acertaram, de homens e mulheres que erraram. Então, nós temos a estrutura. Você tem igreja. Cada esquina que nós vamos hoje tem uma igreja. Cada esquina. Onde você for, você vai encontrar uma porta aberta que está lá sendo pregado o Evangelho. Ah, mas nem toda igreja prega o Evangelho, mas tem lá uma porta aberta que você vai encontrar alguém capaz de orar por você e ler um versículo que seja da Bíblia para você poder conhecer um pouco a respeito de Jesus. Então esses são os primeiros pontos. Nós temos a estrutura, mas o que acontece quando nós não aproveitamos essa estrutura que nós temos? O que acontece quando nós negligenciamos essa estrutura que nós temos? Nós deixamos as nossas lamparinas se apagarem. Nós deixamos as nossas lamparinas se apagarem, que no caso é a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Deus. Nós deixamos essa comunhão esfriar. Nós deixamos essa comunhão haver navio. Nós deixamos a nossa comunhão com Deus de qualquer jeito. E existem alguns pontos importantes nesse texto e eu quero que você preste muita atenção comigo. A primeira delas é que sempre quando nós adormecermos, vai haver alguém para nos acordar. Todas as vezes que ficarmos desanimados e enfraquecidos espiritualmente, vai ter alguém para dizer: ei, eis o noivo, desperte. Que no caso, são as pessoas que o Senhor prepara para cuidar de nós. Porque foi o que aconteceu quando o noivo chegou para essas virgens, como diz aí no versículo... deixa eu achar aqui. Quem achar aí me fala. Versículo 6, onde diz: à meia-noite ouviu-se o quê? Um grito, o noivo se aproxima. A primeira coisa que nós precisamos observar é isso, que essa é uma das estruturas que o Senhor nos traz para cuidarmos da nossa vida espiritual. Haverão pessoas para nos despertar, haverão pessoas para orar por nós, haverão pessoas para cuidar de nós, haverão pessoas para nos direcionar, porque o cristianismo não é sobre nós caminharmos sozinhos. Sempre vai ter alguém para dizer: ei, o que está acontecendo? Vamos lá, deixa eu orar por você, vamos caminhar junto, vamos jejuar junto, vamos buscar ao Senhor junto. Sempre vai ter alguém para te despertar. Segundo ponto, o texto ele fala sobre constância. Ele não fala sobre intensidade. Muitos de nós buscamos a intensidade, não tem problema nenhum nós buscarmos a intensidade, mas não adianta de nada a intensidade sem a constância. Essas 10 virgens, aparentemente, elas eram todas iguais. Elas eram todas iguais. Eram 10 virgens que tinham 10 candeias, cada uma com a sua candeia. Mas 5 delas não se preparavam de forma insensata. Elas tinham reserva. A gente vai entender o que é essa reserva mais para frente, mas elas cuidavam da sua reserva, elas cuidavam de que a sua lamparina permanecesse acesa. Então, não é sobre intensidade, é sobre nós permanecermos constantes. Eu costumo, inclusive, às vezes falar que na nossa vida, nunca é sobre o quanto você consegue bater, mas o quanto você consegue o quê? Aguentar. O quanto que você consegue aguentar. Porque você vai bater, mas uma hora você vai cansar. Mas e para aguentar? Você está aguentando? Porque a vida bate ou não bate, gente? Deixa eu beber uma água que minha garganta hoje está... A vida bate. Então nunca vai ser só sobre o quanto você consegue também bater, mas sobre o quanto você também consegue aguentar. E na nossa caminhada com Deus a gente vai precisar de constância. Na nossa caminhada com Deus a gente vai precisar permanecer. Haverão os altos e baixos. Vão ter os dias em que as suas lamparinas elas vão estar realmente se apagando. E você não vai se sentir forte o suficiente para acendê-las. É por isso que a igreja é um corpo. É por isso que caminhamos juntos. Quem está compreendendo a mensagem? Então não é sobre intensidade, é sobre constância.
Terceiro ponto, está tudo pronto e disposto para nós permanecermos acesos, para nós permanecermos fortalecidos. O que você tem feito com tudo que o Senhor tem entregado a você, para você conhecê-lo mais, para você se aprofundar mais em estar com Ele? Será que nós negligenciamos aquilo que o Senhor tem feito e preparado para nós? Porque Ele nos entregou. A igreja é igreja há mais de 2000 anos. E há mais de 2000 anos Deus vem dando estrutura para a igreja ser igreja. Nós nos reunimos hoje aqui, mas há mais de 2000 anos já haviam pessoas se reunindo de casa em casa, em grupos, com jovens, com crianças, com idosos, com adolescentes. A igreja é igreja há muito tempo, e por isso nós estamos aqui hoje. Jesus, Ele foi pegando pessoas de diferentes personalidades, de diferentes jeitos, para poder formar aquilo que hoje nós chamamos de igreja, e deu certo. Estamos aqui nos reunindo porque o Senhor, Ele tem cuidado da sua igreja. Ele tem proporcionado a estrutura necessária que nós como igreja precisamos. Mas o que nós estamos fazendo com essa estrutura? Quinto ponto, estar pronto. Preste atenção nisso aqui. Estar pronto é estar preparado para uma longa espera. Vamos voltar agora para o texto, que diz assim ali no versículo... A partir do versículo 6, à meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, dei-nos um pouco do seu óleo, pois a nossa candeia estão se apagando. Preste atenção, essas mulheres, elas não estavam preparadas para uma longa espera. Essas mulheres, elas não estavam preparadas para poder esperar o tempo que fosse necessário. E aí eu pergunto para você, como está o seu coração esperando diante de Deus, esperando diante do Senhor? Quando nós nos encontramos com o Senhor pela primeira vez, você pode até lembrar do seu primeiro contato com a Bíblia, do seu primeiro contato com uma oração respondida, da primeira pessoa que discipulou você, que cuidou de você, que direcionou você. O seu amor, ele é ardente, o seu amor, ele é fervoroso, o seu amor, ele é presente. Você quer mais, você quer estar ali com Deus, você quer conhecer ao Senhor. Mas parece que depois de algum tempo a gente permite que o Senhor, Ele deixe de ser uma novidade para nós. E a gente deixe de esperar a volta dEle como realmente deveríamos. A igreja ouve que Jesus vai voltar há anos, mas alguns de nós estamos perdendo a alegria da espera. Alguns de nós estamos perdendo a alegria de nos encontrar com o noivo em algum dia. Nós estamos tão perdidos naquilo que precisamos resolver aqui, no que precisamos fazer aqui, que estamos perdendo a alegria de nos encontrarmos com o Senhor. Gente, quando a gente prepara uma festa para alguém que nós amamos, nós oferecemos o nosso melhor para essas pessoas. E nós ficamos ansiosos porque nós queremos que essa pessoa chegue e nós queremos ver a cara dela quando ela vê aquela surpresa e vê que tudo estava preparado. É exatamente esse o tipo de espera que o Senhor espera de cada um de nós. Que nós o esperemos com alegria. Mas nós estamos esperando o Senhor tristes, desanimados, desacreditados de que Ele é conosco. Nós estamos esperando o Senhor desacreditado. Será que Ele realmente volta? Será que Ele realmente vem? Será que Ele realmente é Deus? Será que Ele realmente está comigo? Nós esperamos o Senhor desconfiadas, como muito provavelmente essas mulheres aqui estavam, usando o exemplo de Jesus. Porque quem não está preparado, quem não acredita que alguém vai chegar, não se prepara. Quem não acredita que esse noivo vai vir, não vai se preparar. E aqui o problema não é dormir, porque Jesus, ele fala, ele deixa bem claro que todas, não foram as 5 insensatas, foram as 10 que adormeceram. Então o problema não é você adormecer, não é você descansar. O problema às vezes não é você ficar desfalecido espiritualmente. O problema é você desfalecer e você não querer levantar-se de novo. O problema é você desfalecer e você não querer pedir ajuda para que alguém te ajude a se levantar de novo. Porque óleo é a presença de Deus nas nossas vidas. E a presença de Deus a gente não empresta para o outro.
A presença de Deus você não empresta para outra pessoa. O que Deus derramou na sua vida, você não vai emprestar para o outro usar. O que Deus colocou no seu coração, o que Deus tem feito em você, te amadurecendo, te desenvolvendo como homem, mulher de Deus, você não pode falar, toma aqui fulano um pouquinho do que Deus me deu para você. Não é seu, é exclusivamente seu. É por isso que Jesus ele cita nesse exemplo dizendo que quando as insensatas foram pedir para as prudentes disseram, não, eu não vou dar. Vão para buscar o de vocês, porque o nosso relacionamento com Deus, ele é individual. O nosso relacionamento com Deus, ele não depende do que o outro faz por nós. O nosso relacionamento com Deus não depende de como o pastor ora, dos devocionais que o pastor posta no grupo, dos cultos que tem na igreja. Não depende disso. Depende de nós. Depende de nós cuidarmos das nossas lamparinas. Depende de nós usarmos essa candeia que nós temos, que é a igreja, a palavra de Deus, o corpo de Cristo, como nosso suporte para permanecermos de pé. Você, como prudente, como aquele que tenta se manter de pé, cultuando ao Senhor domingo após domingo, buscando ao Senhor dia após dia, você às vezes vai ter que dizer não na sua vida. Quantos nãos você tem dito em favor da sua vida espiritual? Quantos nãos você tem dito em favor da sua comunhão com Deus? Às vezes nós não dizemos não, nós vamos só dizendo sim. A gente vai só permitindo que as coisas aconteçam, a gente não impõe limites. E para que eu permaneça com as minhas lamparinas acesas, eu preciso impor limites. O filme, a série que não tem coisas que agradam ao Senhor, que ferem o nosso relacionamento com Deus, que denigrem a nossa imagem como homens, como mulher de Deus, os lugares que nós vamos, que às vezes ferem o nosso relacionamento com Deus, o tipo de pessoas que nós andamos, quantos nãos nós estamos dizendo em favor da nossa comunhão com Deus? Quantas vezes nós impomos limites para que a nossa comunhão com Deus seja prioridade nas nossas vidas? Igreja, você é prioridade para Deus. Nós somos prioridades para Ele. Agora Deus, Ele é prioridade para nós. Deus, Ele é prioridade para nós. Desculpa se às vezes nós parecemos taxativos quando falamos a respeito de comunhão, mas de nada adianta a oração pela família, de nada adianta uma vida financeira restaurada, de nada adianta uma vida próspera se a minha comunhão com Deus está ferida. Se a minha comunhão com Deus está indo por água abaixo, de nada adianta. E todas as vezes quando nós acordamos, o Senhor está nos dando mais uma oportunidade de restabelecermos a nossa comunhão com Deus. Todos os dias, quando você abre os olhos, é Deus te dizendo mais uma vez, está aí mais uma chance para você estabelecer a sua comunhão comigo. Está aí mais uma chance para você poder abrir a tua Bíblia, sem depender do devocional. Está aí mais uma chance para você fazer a tua oração, sem depender que alguém faça a oração por você. Está aí a tua chance de você discipular alguém, de você evangelizar alguém, sem ficar esperando que o outro faça. Está aí mais uma chance para você poder estar comigo e ser um pequeno Cristo aí onde você está. Então essas 5 prudentes, elas disseram, eu não vou dar. Porque se nós dermos para você aquilo que eu tenho, vai faltar para nós e vai faltar para você. Talvez você diga, nossa, mas isso é individualismo, Jesus ele está ensinando o individualismo. Não. Não, até mesmo porque se você não estiver bem, forte, estabelecido espiritualmente, você não vai conseguir ajudar aquele que em algum momento vai estar fraco. Porque nós vamos passar por momentos onde as nossas lamparinas se apagarão. Se você nunca passou, você vai passar. Desculpa, mas vai acontecer. Porque em algum momento você vai ter crise de fé, em algum momento você vai se sentir desanimado com Deus, em algum momento você vai ter zero vontade de orar e falar com o Senhor. Eu não acredito em quem fala para mim que está sempre feliz e saltitante para orar e falar com Deus. Não é uma verdade, porque nós somos inconstantes, é a nossa natureza. Mas quando isso acontecer, quando essa inconstância bater, nós precisamos nos lembrar de onde Deus nos tirou. O que Ele fez conosco, a transformação que Ele gerou em nós. Nós precisamos voltar a esperar o Senhor com alegria, com esperança. Acordar pela manhã e entender que o nosso tempo aqui, ele é só uma fase. Amém? Daí ele continua dizendo,
No versículo 9, elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para onde? É muito interessante que essas 5 mulheres aqui que Jesus ele cita, ele deixa bem claro que elas perceberam que as suas lamparinas estavam se apagando. Elas viram a sua lamparina se apagar. Às vezes a gente vê a nossa vida espiritual minando. Às vezes a gente vê a nossa vida espiritual indo ladeira abaixo. A gente percebe que a gente já não ora mais como antes. A gente percebe que a gente já não lê mais a Bíblia como antes. A gente percebe que a gente já não tem mais tanta alegria para congregar como antes. E a gente não faz nada a respeito. A gente fica só esperando que alguém faça alguma coisa por nós. A gente fica só esperando que alguém estenda as suas mãos a nós. Mas nós precisamos fazer alguma coisa. A sua vida espiritual depende de você, meu irmão. A minha vida espiritual depende única e exclusivamente de mim. Se eu não tomar cuidado, se você não tomar cuidado, se nós não tomarmos cuidado, com toda certeza, o que era importante, necessário para as nossas vidas vai se tornar banal, vai se tornar desnecessário, porque vai chegar uma hora que não vai fazer mais sentido algum. E aí, para onde nós iremos e o que faremos? O texto também fala a respeito de uma comodidade, porque essa mesmas 5 mulheres que Jesus fala, que perceberam que a sua lamparina estava apagando, elas não fizeram nada. Sabe por que elas não fizeram nada? Porque ela viu no outro a possibilidade de se restabelecer. Tem 5 ali que está com azeite, qualquer coisa a gente vai lá e pede. É igual hoje. Eu não vou ler a Bíblia não, eu vou aqui no YouTube tem tanta palavra legal. Vou colocar aqui. Pregação sobre casamento, pregação sobre vida com Deus, pregação sobre relacionamento com Deus, com a Bíblia em casa, com Jesus de ouvidos abertos para ouvir a sua oração, com a Bíblia exposta para você e para mim, para nós buscarmos ao Senhor, dentro do nosso quarto, com a porta fechada, para que Ele se revele a nós. Essas 5 aqui, Jesus está falando de comodidade, porque essas 5, as suas lamparinas estavam se apagando, e elas não fizeram nada a mais, como por exemplo as prudentes. E aqui eu quero deixar uma coisa bem clara, que ser prudente não é ser melhor que o insensato não, tá? Ser prudente, ter a sua lamparina acesa, não significa que você e eu estamos melhores que aquele que está se apagando, de maneira alguma. Todos somos filhos de Deus, amados por Ele, e a misericórdia dEle é a mesma para todos, prudentes e sábios. Mas esses momentos existem para que o Senhor puxe a nossa orelha e Ele diga: vamos lá, vamos levantar, vamos despertar. Olha o que está acontecendo com a tua vida, com o teu relacionamento comigo. Nós precisamos buscar o algo a mais. Nós precisamos buscar estar perto do Senhor sem fazer somente o que é falado. É para jejuar, eu vou jejuar. É para ler a Bíblia, então tá bom, eu vou ler a Bíblia. Mas que livro da Bíblia que eu leio? É para orar, mas que horas que eu oro? É para cultuar o Senhor, mas quantos domingos eu tenho que ir? Não, não é uma cartilha, é um relacionamento. Deus, Ele é Pai. Deus, Ele é o que, igreja? É um pai que quer se relacionar com seus filhos. Ele é um pai que quer ter relacionamento com a criação dEle. Ele é um pai que quer que você olhe para Ele e dependa dEle. Que você olhe para Ele e você diga: Deus, eu estou só o bagaço da laranja. A minha vida espiritual não está boa, Senhor. Gente, quantas vezes eu já sentei para orar com Deus e eu fui bem clara com Ele: Deus, eu não queria estar aqui. Para ler a Bíblia, Deus, não queria. Eu estou assim, lutando contra a minha rebelião contra o Senhor. Porque às vezes a gente precisa disso. Ser sincero com Ele. Eu costumo dizer que oração tem que ser autêntica. Às vezes você percebe a sua oração como a do outro. Seja autêntico com o Senhor. Se permita expressar diante dEle aquilo que você realmente pensa. Às vezes que a sua fé está abalada, fale para Deus: Deus, minha fé está abalada. Deus, olha, eu estou achando que
as coisas não vão acontecer, não vão fluir. Porque o Senhor, Ele espera de nós autenticidade. Amém? Só que aí, para concluirmos, Ele diz no versículo 10: e saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi o que, gente? Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra o quê? Para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não o que, gente? Lê o versículo 13 em voz alta para mim, por favor. Aqui Jesus, ele termina trazendo o alerta a respeito da volta dele. E aqui eu quero te falar uma coisa. Você ter a sua comunhão com Deus oscilante, você passar por momentos de frieza espiritual, não vão roubar de você o reino de Deus. Deus, ele não vai te amar menos. Não tem nada que eu e você possamos fazer para que ele nos ame mais ou para que ele nos ame menos. Mas o ponto aqui é o a mais. Qual o a mais nós estamos fazendo? O que a mais nós estamos fazendo no nosso relacionamento com Deus? Porque comunhão acontece segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Você dirigindo, você está em comunhão com Deus. Você trabalhando, você está em comunhão com Deus. Você lavando a louça, você está em comunhão com Deus. Busque estar perto do Senhor, igreja, todos os dias da sua vida. Não permita que as coisas da vida, os afazeres da vida, roubem o que eu e você temos de mais precioso. Porque se você se esqueceu, eu quero te lembrar nessa manhã, você não é daqui. Nós não somos daqui. Nós temos um lugar preparado para nós. Mas isso é loucura, Luana, eu não acredito nisso. É para quem crê. Se você crê, lembre-se de restabelecer a sua comunhão com Deus todos os dias da sua vida. Porque talvez você não veja Ele voltando nos céus em glória. Se nós morrermos hoje, Ele voltou para nós hoje. Amém? Para encerrarmos, semana passada, final do mês passado, é exatamente sobre isso aqui, tá? Já estou encerrando. Final do mês passado, eu fiz um propósito de jejum durante 3 dias com as mulheres. E quando chegou no 3º dia, uma delas me mandou mensagem e falou assim: olha, eu sei que hoje acaba o propósito, mas eu estou sentindo no meu coração de continuar. Até domingo que vem eu posso? Falei, claro. Se eu que não sou ninguém, olhei para aquilo e falei, meu Deus, que lindo. Alguém querendo mais de Deus. É isso, igreja. É nós querermos mais. A gente não se contentar com o domingo, sabe? Alguns de nós abrimos a Bíblia somente no domingo. Segunda-feira, Deus, ele nem existe para nós. E o Senhor nos convida nessa manhã a voltarmos a restabelecer a nossa comunhão com Ele. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.